Irmãos, eu fiquei muito feliz aqui, ainda há pouco, porque a pastora Zélia estava pregando, e aí a pastora Zélia, eu até cheguei a tomar um susto. O tema da mensagem que eu vou pregar agora é, mais que herança, um legado. E aí ela começou a falar da herança que o Senhor tem destinado a cada um de nós, e que bênção, porque veio completar muito daquilo que eu nem vou precisar, eu vou poder reduzir muita coisa aqui, falando sobre herança, porque ela já fez toda a introdução, o trabalho já foi, quer dizer, ela, Espírito Santo, né? Existe uma herança que Deus deixou para cada um de nós. Mas qual é a percepção que nós temos de herança, né? A herança que Deus deixa para a gente é uma herança eterna. A herança que o Senhor nos deixa é uma herança espiritual, a gente pensa em coisas da eternidade. Mas quando a gente pensa em herança na nossa mente aqui, humana, limitada, a gente logo associa a alguém morreu e deixou algo para mim, né? Mas eu quero desafiar os irmãos hoje a pensar além da herança. Porque quando a gente pensa em herança, passa mais um slide para mim ali, para a gente ver algo que Deus tratou muito no meu coração essa semana. Herança a gente deixa para alguém. E o legado? O legado a gente deixa em alguém. Quando a gente pensa só em herança e a gente está condicionado a isso, muitas vezes nós pensamos nisso, né? O que eu vou deixar para minha família quando eu me for? O que eu vou deixar como um bem material? Qual é a segurança? Às vezes a gente não tem nada e a gente fala assim, não, eu tenho que fazer um seguro de vida, para a gente deixar alguma coisa, e isso é bom, tá? Não estou dizendo que é ruim, não. Isso é muito bom. Mas somente as coisas não são suficientes. Porque a herança que o Senhor nos deixou, ela não envolve só coisas. Ela envolve toda a nossa alma, toda a nossa eternidade. E quando a gente transforma isso aqui para o nosso dia a dia, aqui para a fase terrena, a gente começa a pensar então que eu preciso ir além da herança, eu preciso chegar num legado. E o que é deixar um legado para alguém? É deixar um ensinamento, é fazer com que sejam impressos valores no coração das pessoas que nós amamos, das pessoas que são importantes para nós, das pessoas que Deus confiou a cada um de nós, para que nós influenciássemos positivamente. Você quer ver como é que o negócio é sério? Deixa eu bagunçar aqui, ó. Quem está na câmera corre atrás do prejuízo. Vamos lá. Irmão Bill, vamos começar aqui com o irmão Bill. Qual era o nome do seu pai? Manuel Pereira de Souza. Lembrou o nome completo, olha que legal. Fala uma coisa que seu pai era bom. Mecânico e pessoalmente como pai. Olha só, agora eu vou mudar a pergunta. Qual era o nome do seu avô, o pai do seu pai? Manuel José de Souza. Deu uma engasgadinha aí, né? O que seu avô era bom? Pelo que eu sei da família, meu falecido avô, ele foi marinheiro e perdeu a visão na guerra, tal, e veio a falecer há alguns anos. Não senti muito contato com o meu falecido avô. Você vê que a informação já pelo que eu fiquei sabendo. Vamos lá, o seu bisavô, o pai do seu pai. Nome e o que ele era bom? Não conheci. Pai, bisavô. O avô do meu pai, não sei. Não sabe. Se eu fizer essa mesma pergunta para muitas pessoas aqui, eu acho que todo mundo vai ter dificuldade. Vamos lá. Eu vou tentar com a Milena, que eu acho que ela lembra até a bisavó, acho que ela sabe de todo mundo. Vamos lá. Milena, o nome da sua mãe e o que ela era boa? Maria Antônia. Ela era boa de cozinha. A boa de cozinha. Ela deixou um legado óbvio aqui, né? A mãe da sua mãe e o que ela era boa? A sua avó. Teodora. Ainda é muito boa, ela está com 90 anos, ainda é muito boa na cozinha e uma ótima costureira. Você vê que é de família, o negócio de cozinha que é de geração em geração. A mãe da sua mãe, e o que ela era boa? Maria, e ela era uma ótima cozinheira, pelo que a minha avó falou, porque quando ela faleceu, a minha avó tinha apenas 10 anos, mas tudo que a minha avó aprendeu a cozinhar e na roça foi a mãe dela que ensinou. A Milena já chegou na bisavó aqui, mas agora, depois de bisavó, é tataravô, né? Agora é sua tataravó, a mãe da sua mãe. Ai, eu não sei. Não sabe. Olha só o que a gente está percebendo aqui, irmãos.
se eu fizer essa pergunta para algum, talvez alguém que foi investigar a família, buscou a árvore genealógica, conseguiu algo a mais. É possível que alguém aqui conheça. Alguém aqui conseguiria falar o tataravô? Tem alguém aí? Ah, eu sei o nome do meu tataravô. Aí, ó. Então vamos lá nele. Eu quero saber o nome do teu tataravô, que cara era bom. Ou da tua tataravó, não sei. Luiz. Mas você tinha quantos tataravô? Vai dobrando, né? É muito tataravô que a gente tem, não tem? Aí já é demais. Mas vamos tentar então. Depois do tataravô é o quê? Tetravô? Não sei. O cara, o progenitor do seu tataravô. Aí eu não sei. Olha só, gente, como que isso aqui é legal a gente imaginar. Porque o que a gente está percebendo aqui? A gente tem um certo conhecimento da nossa família, daqueles que nos antecederam, até um certo ponto. Chega algum momento que a gente simplesmente não sabe quem é. Isso não fala só do passado, isso também fala do futuro. Porque talvez daqui a 100 anos vai ter um outro pastor pregando uma palavra parecida, e ele vai fazer essa pergunta, e ele vai falar assim, quem era o teu tataravô? E o tataravô era o pastor Emílio, um cara incrível, um homem de Deus. Mas o tataraneto dele vai falar assim, eu não sei quem era meu avô. As marcas que a gente imprime, elas são muito mais evidentes na geração que nos cerca. A maior quantidade de detalhes que você vai ter aí são sobre os seus pais. São sobre aqueles que estão mais presentes. Quando eu falei perguntar para o irmão Francisco, ele falou assim, não, meu pai e tal. Ele falou um excelente mecânico e um excelente pai. Que coisa bonita de ouvir. Mas ele tem mais detalhes do pai, porque ele teve mais contato, ele viu no dia a dia. Os nossos avós a gente tem menos contato, os bisavós menos ainda, e alguns sabem quem são os tataravós, mas não sabem muita coisa. Isso significa que se nós falharmos na transmissão de um legado para a nossa geração mais próxima, lá na frente, a gente não vai ter conseguido nem passar o valor. Além do nome, os valores também serão esquecidos. Que legal ver a Milena falando ali, quantas cozinheiras nessa família, né? E ela chega ali hoje e cozinha muito bem. Embora a Milena já não quer mais fazer comida para mim como ela fazia antes, que antes eu era chamado mais vezes para comer lá, mas agora, né, a gente já come menos. Mas eu estou aí, Milena, minha fome continua a mesma, você pode me convidar todo dia. A fome continua a mesma. Se não for mais um pouco depois dessa quarentena aí, que acho que meu estômago se acostumou a comer mais, ele está mal acostumado. Existe um legado, talvez ela não conheça detalhes lá da vida da bisavó, mas de alguma maneira a cozinha ficou impregnada na família dela, o ato de cozinhar. Então talvez coisas que ela aprendeu com a mãe dela e ela fala, poxa, eu aprendi, e isso é responsabilidade da minha mãe, isso foi diretamente causado pela minha mãe na minha vida. Na verdade, esse é um legado que vem de gerações lá atrás. Então, por mais que o nosso nome seja esquecido, o legado não é. Existem muitas coisas que nós fazemos hoje, muitos benefícios que a gente se privilegia hoje, de coisas que pessoas fizeram lá atrás. Se a gente olhar para essa igreja aqui, ó, irmão, eu não tenho ideia de quem fez essa galeria, porque quando eu cheguei aqui estava pronta. Mas se eu tiver que contar a história desse altar que eu estou pisando aqui, ó, eu virei massa, eu subi aquela betoneira lá, empurrando na marra. Eu tenho uma história disso aqui, mas eu não tenho uma história mais antiga. Então, a gente começa a entender que as coisas, o legado, todos os ensinamentos, eles têm essa capacidade de durar. E na história do cristianismo, a gente tem isso de uma forma muito evidente. O aniversário da reforma faz a gente lembrar de muitas coisas. Né? A Zélia falou ali, por exemplo, a herança da Bíblia. Ali, uma busca incessante por imprimir a Bíblia, traduzir em outros idiomas, colocar tudo ali bonitinho no papel e distribuir isso, fazer com que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Isso é um legado, mas de quantos homens que tiveram ali? E a gente nem sabe. Eu gosto sempre de falar, quando eu falo da reforma, um cara que eu amo é o John Huss.
O John Hus, ele veio cerca de 100 anos antes do Lutero. O Lutero é super conhecido, mas o John Hus que foi, para mim, que foi o cara. Hus é ganso, né? Então é o cisne, né? Ganso não, o cisne. Não, é o ganso mesmo. O Hus é o ganso. E ele fez uma profecia quando ele estava sendo morto, né? Ele estava sendo ali queimado e ele falou: vocês hoje estão matando o ganso, mas Deus vai levantar um cisne. E 100 anos depois veio Lutero. E tanta coisa aconteceu aí na reforma. Mas não é sobre a reforma que eu quero falar hoje. Mas eu quero que você pense nisso. O legado. Tem pessoas que a gente pode até não saber o nome, mas as ações delas estão impressas nos nossos costumes, no nosso dia a dia. E se a gente perceber isso e se deixar usar pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir impactar a nossa geração, todos aqueles que estão à nossa volta, e esse legado ele vai perdurar. Porque se eles verdadeiramente forem impactados, eles vão passar isso para frente. A família da Milena, vou usar de exemplo de novo. A cozinha chegou aí na Milena, porque isso impactou uma geração, e essa geração impactou a próxima, e essa impactou a próxima, e assim sucessivamente. Nós precisamos ser relevantes, porque senão as coisas podem se perder. A grande questão é que, às vezes, a gente faz a coisa certa e a gente consegue imprimir valores e legado na geração que nos cerca, e às vezes não, às vezes a gente só imprime bobeira, às vezes a gente só imprime futilidade. O que as pessoas pensam quando elas pensam em você? Sobre o que elas dizem quando elas falam sobre você? Se a sua família hoje se reunisse e começasse a conversar sobre você, o que eles diriam? O meu pai a minha mãe O que seus netos pensam? O que as pessoas descrevem das suas atitudes? A forma como você pensa. Quais são os exemplos que você deixa? Não estou falando de palavras, tá, gente? Falar, diz o ditado que falar até papagaio fala. Qualquer um pode contar a história que quiser. Mas atitudes, essas sim, têm valor. Eu gosto sempre de chamar a atenção disso, né? Não olhe para o discurso de alguém, olhe para as atitudes da pessoa. Olhe para o dia a dia dela, olhe para a constância dela, e aí você vai saber quem ela é. Isso tem a ver com legado. Ações, atitudes. O legado, ele é algo que a gente pode comparar a uma semeadura. É algo que você está plantando. E aí eu quero que você pense comigo. Como é que você quer que Deus use você nessa geração? Como é que você tem a expectativa de ser usado por Deus para transmitir esse legado? Aonde você tem se preparado, o que você tem feito, o que você tem, de alguma maneira, tentado e se esforçado para imprimir no coração dessa geração? Estou falando de valores, de novo. Não estou falando de dinheiro, não. Pastor, eu tenho me esforçado, eu trabalho dia e noite para dar do bom e do melhor para a minha família. Eu já acabei de mostrar para você aqui que rapidamente você será esquecido. E o que vai ficar, o que vai valer são os valores. O que você está se esforçando para deixar como valor? Aonde você está pensando? A sua mente está pensando só em você, você é uma pessoa egoísta, que só se preocupa com o seu bem-estar, ou você é capaz de entender que você é um instrumento de Deus plantado aqui na terra para impactar uma geração por completo? Porque, óbvio, a gente começa por aqueles que estão perto da gente. Estou vendo a Neiva ali e o Pedrinho. É o Pedro, né? Porque agora todo mundo louro de máscara, não sei se é o Pedro, se é o Gabriel. Os meninos vão crescendo, vão ficando tudo gigante, mas é o Pedrinho. A Neiva, obviamente, vai se importar em passar bons valores para ele. Mas não só ele. Quantas pessoas cercam a vida da Neiva? E quantas oportunidades ela tem de transmitir um legado? Será que quando as pessoas falarem ali sobre uma lojinha que vende de tudo no Farrula, as pessoas vão falar só da lojinha ou as pessoas vão falar: a dona daquela lojinha, eu preciso te falar uma coisa, aquela mulher é uma mulher de valor. Sabe, o que nós estamos verdadeiramente imprimindo no coração daqueles que estão perto de nós e daqueles que fazem parte da nossa geração? É sobre isso que a gente vai falar hoje, e para isso eu vou usar o exemplo de um cara que eu gosto muito, mas que deu uma vacilada nessa parte do legado. Ele fez muita coisa boa,
mas ele deu uma vacilada na parte do legado. E eu quero convidar você, hoje a gente vai precisar ler bastante texto aqui na Bíblia. Então eu quero a sua atenção, porque às vezes depois do 5º versículo a gente já está meio embaralhado e está perdendo a concentração. Se você tem esse problema agora, fala aí, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso me concentrar, eu quero entender tudo que todos os textos vão dizer, porque a palavra de Deus ela está diante de nós e o próprio Deus vai falar conosco nesse momento. Eu quero começar então falando um pouco sobre o rei Ezequias. Tem um texto aí, pode colocar nos nossos slides. Passa aí mais um. Olha lá, como é que o texto que a gente tem ali começa falando sobre o rei Ezequias. O texto é: Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Que legal olhar esse texto, porque a gente percebe que, assim como nós, todo mundo também tem pai, avô, bisavô, mas, diferente daquela época, a gente não vai registrando isso, eles iam registrando histórias, principalmente dos reis, ficavam registradas, né? O populacho, a grande parte da maioria da população, não tem esses registros, então fica mais difícil para a gente. Mas o texto ali fala que Ezequias gerou Manassés, e eu quero pensar com você nisso. A geração imediata do rei Ezequias. O que aconteceu nesse curto espaço de tempo entre o rei Ezequias e a sua próxima geração? E aí vamos ler mais alguns textos. Bota para mim aí, passa mais um slide. Vamos ver quem era o rei Ezequias. Olha como é que o cara era legal. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Tem muito garoto aí hoje em dia, só um parênteses aqui, tá? As meninas ficam reclamando o tempo todo que os meninos, eles não estão assumindo responsabilidade. São homens de 25 anos que vivem como meninos. Eu não sou radical ao ponto de dizer que você é proibido de jogar videogame, que você é proibido de jogar bola, nada disso. Mas se essa é a prioridade da sua vida, você é só um menino. Então, cuidado. Só um parênteses aí, tá? O cara virou rei aqui aos 25 anos de idade. E começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Então ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele está de parabéns, ele fez coisas boas. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha só, primeiro ano, primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem-se agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Olha o que ele está dizendo, ele está destacando que o erro dos nossos pais custou muito caro aos nossos filhos, às nossas filhas e às nossas mulheres. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem e para serem os seus ministros e queimarem incenso. Olha que legal, um primeiro ano, primeiro mês, ele já chega com tudo, ele reúne os levitas, os sacerdotes, e ele fala: gente, olha só, se santifiquem. Houve muito erro no passado, mas agora nós vamos acertar. Eu estou disposto aqui, eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. E o que a gente vai fazer a partir de agora? A coisa certa. E ele vai além, ele diz: não sejam negligentes.
O Senhor os escolheu. Ele está trazendo uma palavra para a geração dele, ele está impactando tudo aquilo ali. Até agora está tudo bem. Mas, vamos ver como é que é o final dessa história, né? Ele gerou o Manassés, lembra que a gente leu o texto? Quem é o Manassés, o filho dele? Vamos ler aqui na palavra de Deus também. Agora o texto é em 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refizibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Só um parênteses, o filho dele agora está fazendo as coisas erradas. Mas o pai estava tão resolvido a fazer a coisa certa. O que aconteceu no meio do caminho? A gente vai descobrir daqui a pouco. Pois reconstruiu os altares que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá, que ele tinha feito, e colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi, seu filho, e a seu filho Salomão: nesse templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha só, a gente leu a história de Ezequias. Que homem de Deus! As primeiras resoluções dele já foram apontando tudo para algo bom, mas agora a gente está lendo que o filho dele fez tudo que era de ruim. Baseado nesse texto, será que o rei Ezequias conseguiu imprimir um bom legado no seu filho? Sim ou não? Vocês estão com dúvida? Não? Sim ou não, irmãos? O que vocês acham? Não, né? Não. Ele estava fazendo tudo certo, mas na hora de ensinar o filho a fazer a coisa certa, ele fracassou. Ele não conseguiu. Óbvio que aconteceram muitas coisas, a gente vai perceber aqui no meio do caminho, porque, olha só, coloca aí um texto que eu coloquei 2 versículos juntos assim. Isso. Olha só, quando Ezequias está junto com os sacerdotes, ele está dizendo o seguinte: meus filhos, não sejam negligentes. O que é ser negligente? É alguém que deixa de lado, é alguém que ignora o que está acontecendo, não é assim? Meus filhos, não vamos fazer o errado, não. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Se a gente tiver que botar a mão na massa para trabalhar, nós vamos fazer. Se a gente tiver que falar sobre valores, nós vamos fazer. Se a gente tiver que renunciar a algumas coisas, nós vamos renunciar. Mas nós não podemos ser negligentes com as coisas do Senhor. Essa é a palavra que Ezequias está lá dizendo aos sacerdotes, mas nessa época, o filho dele nem tinha nascido ainda. Isso é o início. Daqui a pouco a gente vê o resultado. As ações do filho dele, as ações dele foram assim, ó: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Gente, aconteceu algo muito grave aqui no meio do caminho, e que provavelmente a gente também falha. E o desafio que a gente tem hoje aqui é de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer ao que o Espírito Santo vai falar, para que a gente ajuste alguns erros que estão em nós, para que a gente consiga imprimir valores bons e um bom legado
nessa geração que está aqui nos cercando. Se você morresse hoje, o que você deixaria como legado? Quais seriam os valores que você tem certeza que você conseguiu passar adiante? E nem adianta vir com aquela história de falar assim, pastor, eu estou tentando, mas não depende, não, isso aí é os outros não querem ver. Não, irmão, nós precisamos imprimir valores, porque o bom exemplo ele fica. O bom exemplo ele fica, na hora do aperto na vida de alguém, parece que o Espírito Santo faz a pessoa lembrar do bom exemplo de alguém. Caramba, estou lembrando agora de uma palavra que minha mãe me deu. Estou lembrando agora de um tio meu que eu tive que falava sempre sobre isso. Estou lembrando agora que o meu avô passou por isso, e ele nunca desistiu, então eu vou seguir adiante. Os bons valores, eles são lembrados na hora de maior necessidade. Então a gente tem a expectativa do rei Ezequias e a gente tem o resultado. Ele foi um homem bom? Sim. Ezequias foi um homem muito bom. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele lá destruiu altares que estavam sendo construídos a outros deuses. Mas chegou um momento que aos 39 anos de idade, ele ficou doente. Lembram que ele começou a reinar com 25 anos de idade? Aos 39 anos, ele recebe uma notícia. Chega um profeta lá para falar com ele. E o profeta fala, olha, vai dar ruim, hein? Você vai morrer. Ajusta algumas coisas aí, algumas coisas precisam ser ajustadas. Olha como é que Deus faz, né? Deus já estava enxergando lá na frente o que ia acontecer. Põe a tua casa em ordem. Você conhece bem esse texto, já foi tema aqui nosso. E você conhece essa história, você conhece muito bem esse versículo. Mas eu quero que a gente pense nesse legado. Eu quero que a gente pense no que aconteceu com Ezequias, que apesar de ter sido um homem bom, não conseguiu imprimir esses valores no coração do filho. Por quê? Por quê? Bom, vamos lá. Vamos ver então como é que foi essa história dele ficar doente. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais, peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu, este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Uau! Que experiência incrível. Põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Esse homem de Deus começa a chorar amargamente. E ele clama ao Senhor, ele fala, Senhor, se lembra de mim, se lembra de quem eu sou, se lembra das coisas que aconteceram, se lembra do nosso relacionamento, Senhor, me ajuda. E essa oração dele toca o coração de Deus instantaneamente. O profeta Isaías não tinha nem saído do pátio ainda, ele já, volta lá. Fala com ele que eu vou acrescentar 15 anos. Para quem está com 39, isso é uma boa notícia. Porque 39 a gente ainda tem uma expectativa de viver muitas coisas pela frente.
E esse cara está recebendo uma notícia que ele vai morrer, e ele nem filhos tem, e ele é o rei. Então, é um alívio. Uau, agora eu tenho oportunidade de, nesse tempo que me resta, construir inclusive um descendente, gerar um descendente que assuma o trono, porque até então ele não tinha. Eu tenho a oportunidade de, pelo menos, ver alguns cabelos brancos na minha cabeça, porque aos 39 anos ele falecer seria uma morte precoce. E ele ora ao Senhor, e o Senhor responde ele, e ele fala, olha, eu quero, como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou saber? Qual é o sinal? Qual é a certeza que eu posso ter? E aí o profeta dá o benefício para ele escolher. Olha só, não tinha um relógio digital, né, que tem hoje, não tem esses relógios bonitos. Então o profeta fala assim, era aquele relógio de sol, e a sombra do relógio vai marcando que horas são, né? Você quer que o relógio atrase ou adiante? Ele falou, adiantar é fácil. Eu quero ver atrasar, porque é relógio de sol, atrasar o relógio de pulso é mole, né? Eu quero é que atrase. E isso aconteceu. Irmão, que experiência. Depois de uma experiência como essa, o que era de se esperar de um homem de Deus? Que ele falasse, agora eu vou usar os 15 anos que eu tenho para construir um legado incrível. Agora eu vou gerar minha descendência, mas eu vou imprimir valores nele. Quando eu tiver um filho, eu vou imprimir os melhores valores, eu não vou desgrudar desse garoto em tempo nenhum, eu vou olhar para ele, o meu foco agora é nisso, é o que eu vou deixar, porque eu já sei, eu tenho data de validade, eu já sei até o dia, talvez o dia não, mas eu sei que é daqui 15 anos, né? Deus me deu 15 anos, então eu tenho 15 anos, eu tenho que usar isso da melhor forma possível. Como você usaria 15 anos, se Deus falasse hoje para você, você tem mais 15 anos, como é que você usaria? Algumas pessoas talvez digam, aí eu vou aproveitar para viajar. Eu vou aproveitar para pular de asa delta. Algumas pessoas talvez tenham esse tipo de pensamento. Mas outras talvez vão pensar assim, eu preciso construir algo de valor. Eu tenho 15 anos para fazer algo de valor. Eu tenho 15 anos para preparar aquelas pessoas que eu amo para caminharem da melhor forma possível. Eu tenho 15 anos, porque Deus me deu esses 15 anos e eu preciso fazer o meu melhor. Mas acontece que o rei Ezequias, talvez ele tenha se empolgado um pouco. Ele pensou, ganhei 15 anos, agora eu vou curtir mais 15 anos, ainda bem, ufa, tirei o problema que eu tinha hoje. Quando o problema voltar, quem sabe daqui 15 anos eu oro de novo e as coisas se resolvem. Vou viver o agora. E ele ficou feliz com aquilo. E aí, o texto bíblico diz para a gente que o rei da Babilônia ficou sabendo que ele tinha sido curado. E aí o rei da Babilônia, então, ele de forma astuta, ele foi costurar ali uma suposta amizade. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 e versículo 13. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia dos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Meu Deus. Ué, pastor, qual é o problema? O cara foi fazer uma visita cortês, mandou mensageiros, mandou um presente. É assim que o inimigo faz, irmão. É assim que o inimigo chega. Eu já cansei de falar isso. O inimigo, ele não vai vir como inimigo, ele vai se fingir de amigo. Para ele conseguir entrar na tua casa, para ele conseguir fazer com que você abaixe a guarda, ele vai se fazer de bonzinho. Ninguém vai chegar para você, eu sempre dou esse exemplo, ninguém vai chegar oferecendo drogas, vai ser alguém que está em estágio terminal, alguém que vive nas ruas, que já não se alimenta direito, que já está todo maltrapilho, que já está vivendo mesmo ali, sabe, de qualquer jeito. Não vai chegar uma pessoa como essa, um usuário de droga como esse, vai falar para você, olha, quer dividir a droga comigo? É bem legal, eu vou dividir aqui, eu tenho uma pedra de crack, mas eu vou compartilhar com você. Isso não vai acontecer, porque nesse estágio,
Essas pessoas já estão totalmente dominadas pelo vício. Mas como é que o diabo abre a porta? Como é que o diabo faz você abrir a porta, na verdade? Ele manda um amigo ou uma amiga, ou alguém que você está interessado em se relacionar, ou de repente é uma reunião de negócios que daqui a pouco termina com alguém, várias carreirinhas ali para serem cheiradas. O diabo, ele manda situações que parecem ser boas, e você fala, opa, isso aqui é bom, vou curtir, é uma festa, estou num ambiente legal, isso aqui vai, deu um barato. E daqui a pouco se constrói então um vício. Por quê? Porque você baixou a guarda, porque as portas foram abertas. Você acha que uma pessoa vira alcoólatra? Como? Dando o primeiro gole. É dando o primeiro gole. E aí, de repente, a pessoa tem a vida destruída pelo álcool. Como é que começa, de repente, um adultério, um relacionamento extraconjugal? Não é, irmão, assim, do nada. Não, vai se construindo. Algo que parece ser bom, algo que parece ser prazeroso, algo que parece ter até futuro. E hoje, com isso aqui, irmãos, muito cuidado, porque começam as mensagenzinhas, e aí os casais não se dão conta mais de que isso sim, você está totalmente errado, você está faltando com a honra que você deve ao seu cônjuge. E aí começa aquela mensagenzinha, aí vem com o coração, aí vem com aquele elogio um pouco mais diferente. E aí, quando você vê, o diabo montou a rede, montou a teia dele, e como uma aranha prestes a pegar a sua presa, você também fica preso naquela teia do diabo. Porque ele começa com coisas boas. Os mensageiros foram ali e agora eles viram tudo que estava lá dentro, eles sabem de tudo. Ezequias mostrou tudo, ele abriu as portas para o inimigo. Tem um slide aí, coloca aí pra gente. Ele abriu as portas para o inimigo. Eu quero que você pense mesmo nessa imagem, sabe? Eu tentei pegar uma imagem meio já sem luz assim, meio sombria. Mas a verdade é que o diabo não precisa nem que você abra a porta. O diabo só precisa de uma brecha. Se você der uma brechinha, ele vai enfiar as garras dele, e ele vai rasgar, e ele vai encontrar espaço, e ele vai entrar. O diabo não precisa de muito, ele só precisa de uma brecha. Que dirá quando as portas são escancaradas dessa maneira? E aí olha o que aconteceu. Falei que a gente ia ler Bíblia, né? É hoje. Vamos lá, Isaías 39, versículo 5 em diante. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Ou seja, a herança está indo embora. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é essa palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Gente, o que está acontecendo aqui com um homem de Deus? Boa é essa palavra? Olha o que o profeta está dizendo: olha, porque você fez isso, agora vão haver consequências seríssimas para os seus filhos, vão haver consequências para outras pessoas que você ama. Isso vai acontecer depois que você morrer. E em vez dele se preocupar com isso, ele diz: boa é essa palavra. Boa é essa palavra. Ele ficou doente, ele ganhou mais 15 anos, e o filho dele, o Manassés, começou a reinar com 12 anos de idade. Ou seja, depois que ele foi curado, ele passou 3 anos até que o filho dele nascesse, né? E quando o filho dele assumiu o reinado, tinha 12 anos, porque o seu pai, então, faleceu. Olha que loucura. Ezequias agora, ele está falando, essa palavra é boa. Sabe por quê? Eu não estou vendo meus filhos aqui. Então, é outro que vai resolver o problema? Aleluia, glória a Deus. A bomba vai vir para outro? Que bom. Na administração pública isso acontece tão frequentemente, né?
Às vezes é um governador que entra, um presidente, um prefeito, eu vou deixar a bomba para o outro. Aí entra de repente alguém e todos eles têm o mesmo discurso. Não, agora nós colocamos a casa em ordem, mas no próximo mandato nós vamos resolver. Porque existe uma herança e a gente nunca sabe o que realmente estava de outra herança e o que foi incapacidade da gestão. Isso acontece não só na gestão pública, isso acontece em empresas. Você foi mandado embora, está com aviso prévio. Tem que ensinar o serviço, porque aí tem uns chefes que são bem assim, né? Não, você vai ficar aqui, essa menina vai ficar no seu lugar. Você vai ensinar o serviço para ela. E aí a nossa humanidade fala, eu não quero nem saber dessa empresa. A bomba vai vir no colo do outro. Eu não estou nem aí. A gente tem esse pensamento muito semelhante a Ezequias, mas o que assusta aqui é que a gente está falando de pessoas próximas, que ele ama, pessoas da família. E ele está dizendo, não, boa é essa palavra, se vai estourar depois, eu não ligo. Ezequias tinha que ter colocado a casa dele em ordem. A palavra de Deus não era essa, quando o profeta foi procurar ele lá e dizendo, olha, você vai morrer, bota a casa em ordem. Botar a casa em ordem era ele estabelecer padrões ali que pudessem manter o bom funcionamento das coisas até quando ele não tivesse. Porque quando a gente não está mais acessível, quer seja pela morte ou por qualquer outro motivo, as coisas têm que funcionar. Quem é o bom líder? O bom líder é aquele que prepara os liderados para que numa ausência dele as coisas não entrem em falência. Esse é o bom líder. Quem é o bom pai de família, a boa mãe de família? É aquele que prepara os seus filhos para verdadeiramente conseguirem encarar o que precisa ser encarado. E isso vale também entre cônjuges. Você tem que preparar todo mundo. Isso vale entre irmãos, sim. Se você tem algo de valor a transmitir, você precisa transmitir. Isso vale para a igreja. As gerações que aqui estão representadas, muitas vezes têm conflitos dos mais bobos que você possa imaginar. Uma vez, uma irmã falou para mim que a juventude não estava fazendo conforme o que Deus queria. Porque essas músicas, essas danças, esses negócios, está tudo errado. Porque tinha que cantar mesmo, eram os hinos tradicionais. E eu amo os hinos tradicionais. E eu acho que eles devam ser cantados sim. Mas dentro desse argumento dessa irmã, eu quero que os irmãos pensem no que eu estou falando. O argumento dela é que não podia, por quê? Porque tinha que cantar os antigos. Mas eles são antigos quanto? Vamos pensar no cantor cristão, que é mais tradicional. Quando o cantor cristão foi oficializado? Alguém tem esse dado? Mazinho, você sabe quando que o cantor cristão, por volta de 1000 e quanto? 1950? É? Olha só, eu pensei até que era 800 e alguma coisa. Alguns hinos que foram escritos ali foram da data de 1700, 1600. Olhando para a história desde que Deus criou Adão e Eva, desde quando a igreja começou a se reunir, a igreja cantava salmos. O cantor cristão, então, era uma novidade na época, né? Talvez tenha tido ali algumas coisas assim, o bom mesmo era quando a gente cantava os salmos. Agora o povo na igreja está cantando cantor cristão, que modernidade é essa? Sabe, irmãos, e às vezes isso prende a gente em discussões que abalam o contato entre uma geração e outra. Quem pegou a grande discussão se a bateria era do diabo ou não? A guitarra é do diabo, tudo que é eletrônico, está amarrado. E quantos jovens a gente perdeu naquela época, que hoje não são mais jovens, que hoje talvez são amigos de alguns de vocês que estão no mundo, e que passaram valores errados para os seus filhos, tudo porque um dia não houve essa transmissão de legado dentro da igreja. Irmão, como que seria bom se todos nós entendêssemos isso, sabe? E um pegasse na mão do outro para ensinar, para passar adiante. Já imaginou, irmão, como que as coisas seriam diferentes se a gente tivesse referências em tudo? E também na igreja? Em tudo. Referências boas. Quando eu era criança, ainda se tinha isso, o respeito aos mais velhos. E até isso foi se perdendo.
E por quê? Porque cada vez mais o diabo está trabalhando em cortar toda a conexão de uma geração com a outra. Porque não é do interesse do diabo que bons valores sejam transmitidos. O interesse do diabo é que seja cada vez mais cada um por si. A minha geração, por exemplo, olha o jeito como a gente criou os nossos filhos. Totalmente confuso, perdido. Ah, não, meu pai me bateu, eu nunca vou bater no meu filho. E a gente não bateu não é porque não merecia, ou porque a gente não estava preparado, ou por isso, por aquilo. A gente não bateu simplesmente pelo nosso trauma. E às vezes até aquela palmadinha de correção a gente deixou de lado. A gente não conversou algumas coisas que precisavam ser conversadas, e a gente conversou outras que não precisavam. A gente não cobrou postura deles. E aí quem é da minha geração aí, que tem mais ou menos uns 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, e tem filhos, vai saber o que eu estou falando. A gente estragou essa galera. Porque eles chegam para a gente hoje e botam o dedo na nossa cara. Minha mãe que está sentada ali, eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe só me olhava assim, ó. Ela fazia assim com a boquinha dela. Quando ela fazia isso aqui, eu falava, deu ruim, eu fiz alguma coisa, meu Deus do céu, o que é? E aí, quando ela precisava falar, então, fica quieto. Aquele trança o dente aqui assim, fica quieto. Eu já sabia que tinha dado muito ruim. Uma vez eu tinha feito isso com a Giovana. Aí eu olhei para ela assim, com aquela cara feia, ela falou, o que foi? Falei, cala a boca. Ela, por quê? Cala a boca. Ah, cala a boca nada. O quê? É o que eu penso. Eu falei, gente, o que aconteceu? A minha geração foi horrível, horríveis pais e horríveis mães. E a gente tem que admitir isso. Mas sabe o que é? Por trás existe um plano diabólico para quebrar isso. Confundindo a gente vai na televisão, na mídia, e o que a gente aprende é uma confusão. O que pode, o que não pode. Um monte de gente que nunca nem teve filho está ensinando os outros a cuidarem de filhos. Eu amo a psicologia e os psicólogos, especialmente os daqui da igreja. Pastora Zélia mais ainda, mas ela vai entender o que eu estou falando, com todo carinho. Mas tem um monte de psicólogo que ouviu um professor falar sobre uma coisa que ele teorizou, ou uma frustração que ele teve na vida dele, e impõe isso como uma regra. E a gente está perdendo o controle, porque a gente não consegue mais imprimir valores na próxima geração. Vocês percebem como isso é um plano diabólico, e isso está acontecendo, isso é real. E se a gente não tomar uma decisão hoje, agora, nesse tempo que se chama hoje, a gente não vai conseguir dar uma continuidade em coisas boas. Irmãos, a gente conversou isso na reunião ministerial. Por que antigamente várias tempestades aconteciam e as pessoas permaneciam na igreja? Elas permaneciam firmes, porque elas tinham raízes que elas aprenderam a se firmar. Hoje em dia, uma quarentena qualquer, olha o vendaval que passou aqui no nosso meio, irmão. Quantos se perderam? Quantos estão se perdendo? Porque não tem raízes. E aí a gente vai olhar, tem raiz familiar? Não tem. Aí tem raiz no evangelho, em uma igreja? Também não tem, porque a família não levou também. E aí o garoto converteu agora, não sei o que e tal, ou então ia para a igreja só arrastado. Chegava aqui e fechava o ouvido, e o pai e a mãe não sabiam falar nada dentro de casa. Então não tem raiz também do evangelho. Não tem raiz dos bons costumes da sociedade. Porque hoje em dia pode gritar com um idoso, não precisa levantar para uma mulher grávida dentro de um ônibus, dentro de um trem. Gente, era inconcebível na minha época isso. Hoje em dia, a galera manda aqui, ó, finge que está dormindo aqui, ó. E uma grávida, rapidinho o cara fecha o olho. Essa é a nossa geração. Se alguém entrar na sua frente na fila do banco, que tem uma necessidade especial, ou é idoso, aí ó, mas aí também desse jeito não vai chegar nunca. Eles que esperem na fila dele, porque também eu estou aqui há um tanto tempo. Isso tudo, irmão, é cultural. É algo que o diabo está fazendo. Mas vamos caminhar aqui, porque às vezes, irmão, a gente é muito parecido com Ezequias, pensando no agora e não no depois. Pensando no agora e não nas pessoas que nos cercam. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Primeiro, pai e mãe que só trabalha, só quer trabalhar. Ah, vou trabalhar, porque eu tenho que deixar alguma coisa para meu filho, eu tenho que dar um bom colégio, eu tenho que dar um bom plano de saúde, eu tenho que comprar o que ele está querendo um videogame, ele está querendo uma bicicleta, ele está querendo. Trabalha. Um belo dia você olha no olho do seu filho e você fala, quem é você? Ele fala, eu sou eu, e você, quem é? E vocês são dois estranhos.
Porque não conversam. Você não sabe o que está no coração do filho, às vezes. Não há um diálogo. Tem filhos que têm medo de falar com os pais. Tem filhos que, às vezes, estão passando por problemas muito severos. Eu me lembro de um rapaz que ele tinha problema com a homossexualidade, mas ele não queria isso. Ele entendia que não era para seguir por esse caminho. Era uma decisão dele. Mas sabe qual era o grande problema? Ele não pôde falar sobre isso durante toda a vida dele. Ele cresceu dentro da casa dele. E quando ele conversou comigo, ele falou: pastor, não dá para falar dessas coisas com meu pai nem com minha mãe. Principalmente com meu pai. Porque se eu falar com ele, ele vai dizer não, ele não vai aceitar sobre isso. Ele não vai aceitar conversar comigo. Olha como é que isso é grave, irmão. Porque a gente é intolerante. E isso afasta os nossos filhos. A gente não sabe ouvir. Isso afasta. Aqui na igreja é a mesma coisa. A gente não sabe ouvir os mais novos. Se alguém chega com uma demanda, se alguma criança chega com alguma demanda, a gente fala para ela: psh, psh, silêncio, agora não. A gente precisa ouvir, escutar. Porque quando a gente não ouvir, o diabo vai arrumar um outro ouvido para essa pessoa ouvir. O diabo vai arrumar outro ouvido. Pais que não conversam sobre sexo com os filhos. Quantos que eu tenho assim? Alguns, graças a Deus, estão comprometidos com o Senhor em chegar virgem ao casamento. E aí é outro problema, porque eles não sabem nada, absolutamente nada, porque os pais não falaram sobre isso. Outros não, vão perguntar para os colegas no colégio. E aí começa a ter uma visão deturpada do que é o sexo. Chega no casamento e dá tudo errado. Por quê? Porque não houve transmissão de um legado. Em coisas simples, irmão, impressão de valores, em coisas simples. Então, se você é um pai ou uma mãe que só está pensando em trabalhar para deixar coisas, comece a rever os seus conceitos. Maridos autoritários, né? É desse jeito que eu falei. Quem manda aqui sou eu. Qual é a mulher que quer ser liderada por um cara grosso? Vamos ser honestos. As mulheres precisam entender o que é a submissão que a Bíblia fala. A Bíblia diz claramente: mulheres, sede submissas em tudo a vossos maridos. Mas qual é a mulher que quer ser submissa dessas coisas que estão por aí por fora? Qual é a vantagem? Então é difícil para ela. E a culpa é porque também não há isso, essa transmissão de valores. Olha, eu vou ser o líder que Deus me chamou. Porque a Bíblia está me dando orientações, eu vou cuidar da minha casa. Mulheres que, homens também, né? Mas eu botei mais mulheres, porque isso aqui é mais mulheres, às vezes não mede consequência nas compras. Pega o cartão de crédito. Igual um ninja, né? Aí daqui a pouco, irmão, o orçamento da casa está comprometido. Sabe o que é isso? Pensar no agora. Era igual Ezequias. Não, a bomba vai estourar lá na frente? Não ligo. É outro que vai resolver o problema? Não ligo. Um amigo meu, uma vez, ele foi lá e comprou um carro. A gente trabalhava, né? Todo mundo tinha comprado o carro, menos ele. Aí ele falou: não, vou comprar um carro. Ele foi lá e comprou um carro. Uma semana depois, ele está chegando de ônibus. A gente falou: ué, tu não tinha comprado um carro? Não, minha mulher me fez devolver. Eu falei: mas por quê? Não, porque a gente não ia conseguir pagar, porque comprometeu o orçamento da casa. Eu falei: que legal, bom, toda mulher tinha que ser assim, né? Faz devolver. Por quê, irmão? Comprometeu sem pensar. Pessoas que estão pensando só nelas, né? Ali na frente do telefone ou na frente da TV. Será que tem isso na nossa família hoje? Ah, não, depois eu resolvo isso, estou cansado, cheguei agora, estou aqui, estou vendo as coisas aqui no celular, estou vendo as coisas na televisão, me deixa quieto. Tem demandas para serem resolvidas na sua casa, mas a gente está igual a Ezequias. Não, boa é essa palavra, depois a gente resolve. Ah, vai conversar com o pastor amanhã? Tá ótimo, vai lá, filhão, pastor que resolva. Ah, amanhã tem que ir no colégio, lá na reunião, mas tua mãe vai, né? Ah, então beleza. Pais omissos, mães omissas. Gente que entra e sai na igreja e não olha nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para nada. Talvez tenha um jovem aí precisando de uma palavra sua, esperando por isso. Eu me lembro da minha mãe falando olha, falei lá com fulano, que eu estava sentindo a falta dele, que ele é muito importante aqui, e ele disse que gostou muito, veio e me abraçou e tal. Aí depois no outro culto ele veio de novo, ele estava meio sumido.
Porque minha mãe resolveu ir lá e falar com ele. Uma senhora de idade. Às vezes a gente quer só delegar para os outros. Irmãos, vamos imprimir valores agora, vamos mostrar o que é bom agora, vamos colocar a nossa casa em ordem, porque essa é a palavra para Ezequias. Tem uma frase que eu coloquei ali: uma casa em ordem, ela continua no rumo correto, mesmo quando você não puder mais dirigir ela. Você faltou, a sua casa está em ordem, porque Deus já te usou para isso. Pergunta: se você morrer hoje, qual o legado que você deixa? Se você morrer agora, qual é o legado que você deixa? Diante de tudo isso que a gente falou, qual é o legado que você deixa? Daqui a 100 anos, provavelmente você vai estar sendo esquecido, como eu disse, o seu nome. Mas os valores podem ser transmitidos. Se você deixar uma boa herança, talvez alguém se lembre e fale: isso aqui é uma herança de família, vem desde a época do meu tataravô. Mas os valores, eles serão incomparavelmente melhores. Se você morrer hoje, qual é o legado que você deixa? Pastor, meus filhos cresceram, já deu ruim na minha família, já deu tudo ruim no meu ministério, deu ruim em tudo. Não tem mais nada que eu possa fazer. Tem sim. Nunca é tarde. Imprimir bons valores que vêm do Senhor está sempre em tempo. Eu queria convidar a equipe de louvor para a gente cantar uma canção. E aí eu quero orar pela sua vida e quero que você pense em tudo isso que nós falamos aqui hoje sobre legado. Eu quero que você pense aí nesse momento o que você está deixando como legado, algo de valor, um valor moral, um valor espiritual. O que você ensinou para aqueles que estão perto de você, para a sua geração? Como você está marcando positivamente essa geração? Ezequias, talvez, se tivesse visto de perto o que aconteceu com o filho dele, com o reinado dele, talvez tivesse chorado novamente, amargamente, pelas decisões dele, por ter dito: boa é essa palavra. E Ezequias era um homem de Deus. Ezequias é um dos homens que eu mais gosto na palavra do Senhor. É um dos grandes exemplos que nós temos. Mas o bom da Bíblia é isso, né? Ela pega os bons exemplos e ela mostra que os bons exemplos também fracassam. Os bons exemplos também erram. Tudo isso para que a gente possa olhar para tudo isso e falar: eu quero acertar. Diante de Deus, eu quero acertar. Eu quero fazer algo agora para o Senhor, para a glória de Deus, que venha imprimir valores do Senhor. Jesus Cristo nos disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo convidou a gente, desafiou a gente a ensinar eles sobre aquilo que eles estão ouvindo, a batizá-los, a firmá-los nos caminhos do Senhor. Jesus nos propõe isso, e como é que a gente faz isso? Não é, irmãos, simplesmente sendo membro de uma igreja. Não é, irmão, simplesmente entregando uma oferta esporadicamente. Não é. A gente faz isso quando a gente verdadeiramente assume o papel de ser um imitador de Cristo. Pastor, eu não tenho filhos. Eu estou ouvindo essa mensagem, mas eu nem filho tenho, nem casei ainda. Então fique esperto, meu irmão. Porque Ezequias também ainda não tinha. E nesse período extra que ele adquiriu na vida dele, que ele tinha tudo para cuidar daqueles 12 anos que ele teve junto com Manassés e ensinar tudo o que precisava, Manassés provavelmente cresceu como quis. E quando assumiu o reinado, ele fez tudo diferente do que o pai dele tinha feito. Também pudera. O pai dele estava preocupado só com o que ia acontecer com ele e não com os que viriam. Vou curtir os meus 15 anos. E cada um que cuide do seu próprio problema. Será que esse foi o teu pensamento até hoje? Será que em algum momento no auge da sua dor você falou isso para Deus? Você falou: Deus, chega. Ninguém se importa comigo mesmo, eu vou cuidar um pouco mais de mim. Olha, eu não estou dizendo que você não deva cuidar de você, você deve cuidar de você. Mas quando você diz que vai cuidar só de você, essa não é uma palavra de Deus para a sua vida. Agora eu vou cuidar só de mim, pastor. Não, rejeite isso.
Você foi chamado por Deus para imprimir valores na sua família, nas pessoas que te cercam e na sua congregação de fé. Nós vamos cantar essa canção e eu queria que você fechasse os seus olhos e deixasse o Espírito Santo trabalhar aí. O que precisa ser mudado? Quais são as decisões que você vai tomar a partir de hoje? O que você quer fazer de diferente a partir de agora? Talvez eu esteja falando com um pai de família que perdeu o controle da sua casa. Talvez eu estou falando com uma mulher desesperançosa já na sua família. Talvez eu esteja falando aqui com filhos que já não tem mais nenhuma esperança e tudo que eles sonham é em ser diferente do pai. Cuidado, Manassés fez diferente do pai e isso não foi bom. Ser diferente não significa ser bom. Você precisa fazer a diferença que Jesus te chamou para fazer. Vamos adorar o Senhor, permaneça com seus olhos fechados. Transforme essa canção na sua oração. Fale com Deus nesse momento e ouça a voz do Espírito falando contigo.